Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, aqui em nossos lares, todos os locais. Vamos fazer a prece então de abertura, vamos nos acomodando confortavelmente na cadeira, para quem quiser fechar os olhos, e vamos nos conectando com os nossos mentores, com os espíritos que nos ajudam nessa caminhada aqui na Terra. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado pelas oportunidades, pelas provas, por tanto suporte e intuição que a cada um de nós é sempre oferecido. Peço que ilumine a todos aqui, nos lares, diversos lugares que as pessoas estão conectadas, encarnados, desencarnados, que todos se sintam amparados, protegidos, que sintam a presença de Cristo dentro de cada um. Muito obrigado, meu Deus. Bom, então, a parte do Livro dos Espíritos de hoje é das questões 422 a 424, que é letargia, catalepsia e mortes aparentes. Aqui eu fui buscar um pouco a definição do que é letargia e catalepsia. Então, a letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente, essa é a parte importante, totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. Uma das principais causas que pode levar ao estado de letargia são as infecções graves que afetam alguns pontos do sistema nervoso. E a catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, no qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar. Então aqui tem uma diferença, da incapacidade total, que realmente a pessoa não responde, e ela não consegue se mover, mas ela se mantém conectada e consegue expressar alguma comunicação. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Normalmente, a catalepsia é desencadeada pela excitação emocional. A perda dos movimentos pode ocorrer devido à incapacidade de regular o sono e o estado de vigília. Então, a pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em redor de si se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? E aí a resposta é realmente muito clara, Eu gosto quando a resposta é sim ou não. Não. Ou seja, a conexão, a percepção se dá através do espírito, O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E aí vem o porquê, Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então é bem interessante essa situação, que é uma situação, porque a gente entende, não é uma situação comum, não é uma situação atípica, e não é algo que acontece talvez uma só vez, mas que pode se repetir na pessoa. E aí do lado da medicina vem que pode ser alguma inflamação no sistema nervoso, que vai tendo uma abrangência maior ou menor, e isso impacta também a duração e a frequência dos eventos, Mas o interessante aqui é que o espírito está consciente, como sempre, está consciente. Se a gente tem batimento cardíaco, tudo funcionando,
existe o elo de ligação entre o corpo e o nosso espírito, né? E ele sempre capta tudo o que a gente aqui percebe e também o que a gente não percebe fisicamente. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. E aqui é importante, porque se o corpo apresenta todos os sintomas de morte, é porque o espírito realmente já se desconectou do corpo, né? E nesse caso, aquele separar-se inteiramente, morte, né? Então não se separou. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completamente morto. Então essa parte ele comenta assim, esses sintomas aparentes da morte, porque são aparentes porque o corpo ainda continua exercendo funções fisiológicas, físicas do corpo, mas a percepção é que a pessoa não está respondendo, mas no fundo o espírito está, né, captando todo o que está acontecendo em volta. E na 424, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Aí vem a resposta, né? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aqui só um parênteses, né? Assim, então, como que o fluido vital, né, passa de uma pessoa para outra? Porque aqui ele comenta assim que, como assim, todos os dias, né, tendes a prova disso. E talvez a gente não perceba isso acontecendo, né? Porque se isso, nessa frequência, a gente provavelmente não tem a percepção. Aí que ele explica aqui como que o fluido vital passa de uma pessoa para outra, né? O fluido vital transmite-se de um indivíduo para outro através da fluidoterapia, mais conhecida como passe magnético, né, que a gente conhece aqui no centro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, lógico, as pessoas que, né, estão mais próximas da gente, que frequentam aqui, vêm e tomam o passe, elas recebem fluidos vitais que são, né, que vêm através das pessoas que estão fazendo o passe. Lógico que quem faz o passe também doa fluido vital. Então, às vezes, somos beneficiados, né, com uma oração, com uma conexão de alguém que cuida da gente, que ama a gente, que pensa na gente e realmente faz uma transferência de energia positiva ou de fluidos vitais. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então aqui é uma coisa interessante que fala que é uma causa fisiológica ainda inexplicada, ou seja, a medicina está evoluindo todos os dias, né? O que eu consegui encontrar aí foi que uma das causas é justamente essa questão de uma possível inflamação do sistema nervoso, né? Lendo aqui, a gente pode compreender que podem existir outras causas, né? Diferem uma da outra em que,
Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifesta livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Ou seja, a letargia a gente pode confundir com a morte, a catalepsia realmente é inconfundível, a gente não está morto claramente. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, assim, acho que são dois tópicos assim interessantes, coisas que talvez assim eu realmente nunca presenciei uma situação de letargia, de catalepsia, né? Talvez assim, agora aprendendo um pouco mais, pudesse diferenciar, né? Mas não vi nenhuma ação de colaboração nesse sentido, a não ser de realmente tentar ajudar através da oração, através de realmente uma energia positiva, ou através de um passe até onde um fluido vital seria transferido para essa pessoa. Alguma pergunta, aproveitando que a gente está num grupo assim bem familiar? Catalepsia, né, é um processo bastante usado pelos sadhus na Índia, né? Uhum. Quando os sadhus, né, têm aquela capacidade de anular um membro, ficar sobre o outro, né? Tudo isso, né, disse que é justamente uma forma de gerar a catalepsia. É dizer que ela já é provocada. Certo. Entendeu? É por isso que, porque são sensíveis. Não, nesse momento houve justamente a catalepsia, porque a catalepsia ela é mais circunscrita ali nos membros, né? Entendeu? Então fala-se muito dessa questão dos sadhus e a catalepsia. Função que eles conseguem realizar que todo mundo não consegue, né? Obrigado, aprendemos mais uma aí. É isso aí. Bom, então, essas eram as questões para a noite de hoje. Eu passo a palavra para o Pedro, aí se preparando.